Olá, queridos alunos e queridas alunas. Vamos comentar com vocês sobre a teoria da anomia. Mas antes eu gostaria de retomar algumas coisas da escola de Chicago. Lembra que a visão do Lombroso ele colocava o aspecto anatômico, facial, né? Áreas do cérebro. Ele tinha até um aspecto do indivíduo lá, que ele lembrava o aspecto anatômico, a biotopologia criminal. Às vezes tem alguns aspectos que a gente realmente não consegue lembrar, né? Tem até um setor aqui especial para lembrança da senha, né? E do password, né? Então esse aspecto aqui, ó, na frente, esse aspecto aqui. Então, o aspecto biocriminal, da biotipologia criminal, isso foi praticamente abandonado na visão lombrosiana, né? Eu prefiro a visão ainda, uma visão mais humanística, né? Já que a nossa língua é a língua portuguesa, eu prefiro o Luiz de Camões, aí, que tem uma visão mais, né? Embora o Camões tenha um aspecto diverso, mas jamais classificar uma pessoa pelo seu aspecto biotipológico, morfológico. Mas antes de entrar na teoria da anomia, eu gostaria de recordar com vocês alguns aspectos, alguns desdobramentos da escola de Chicago que eu não tive a oportunidade de falar, que é a questão da teoria dos testículos despedaçados, né? É o broken balls, né? Que diz respeito àquelas pessoas que indesejadas, estranhas, esteticamente que estavam fora do seu local de habitat normal e que sofriam violência policial, que os policiais pegavam essas pessoas, chutavam os testículos e é claro que essa pessoa não ia cometer mais delitos naquele local, ia cometer delitos em outros locais. Então, assim como a teoria das janelas quebradas, né? A teoria da broken windows da escola de Chicago também tem a ver com essa questão seria um reflexo da teoria dos testículos quebrados, da tolerância zero, do law and order, que surgiu principalmente lá na Nova York com o Rodolfo Giuliani, o prefeito de Nova York, né? Então fez essa questão de tirar as pessoas, essa teoria de proteger, já que a escola de Chicago fala também daqueles círculos concêntricos, né? Em que trabalham o centro cívico, os subúrbios, os guetos. Então lembrem da escola de Chicago como referência das teorias sociológicas que vão trabalhar a questão do consenso, não do conflito. Então são aspectos importantíssimos para entendermos essas teorias relativas aí à teoria do conflito, né? Lembrar sempre a questão das teorias criminais. Teoria tem a ver com o olhar de cima, né? Teorem, a palavra grega, quer dizer, olhar sobre. Eu tenho uma teoria sobre um assunto, eu olho de cima. Eu tenho uma teoria sobre tal assunto, eu vou fazer e essa teoria, eu posso modificar essa teoria. Então eu peço que vocês acompanhem, eu vou inserir aí no AVA. Nós talvez tenhamos que usar em breve o Canvas, mas por enquanto estamos usando o AVA. Acessem lá essa teoria da anomia, que é uma escola criminal importantíssima, já que a teoria quer dizer isso, né? É olhar de cima, tem uma teoria sobre o crime. Alguns falam, eu tenho uma teoria que o crime é sempre praticado, o crime é sempre um ato, é sempre uma perturbação mental, como dizem alguns psiquiatras, né? O professor Roberto Pinto de Moura, que foi nosso primeiro professor de psicologia criminal aqui na PUC, na Unicamp, ele falava sempre essa questão do que criminoso era alguém que era nocivo à sociedade, era alguém que tinha uma doença mental, né? Não sei, eu acho que fica um pouco forçado colocar tudo em doença mental, mas que ela pode ser também um fator importante criminal, sem dúvida alguma, né? Então a teoria da anomia, ela trabalha basicamente, é uma teoria que vem do Durkheim, de Emile Durkheim, mas o pai dessa teoria é o Robert King Merton. Faleceu agora com 92 anos, em 2003, professor em Nova York, na Colômbia. Uma percepção, ele é um neo-durkheimiano. É claro que essa teoria da anomia tem características de cariz marxista, Karl Marx vai ser sempre a base dessa
percepção, embora seja uma teoria do consenso, assim como a Escola de Chicago também é teoria do consenso. As teorias do conflito principais serão Labeling Approach e teoria crítica, que nós trabalharemos com vocês em breve. Mas o Robert King Merton trabalha alguns desvios tipológicos, ele fala de adaptações sociais, de modo que nós temos, de acordo com o Merton, Robert King Merton, 5 tipos de adaptação na sociedade. Ou nos conformamos, é o conformismo, ou o ritualismo é uma outra possibilidade. Eu compro uma profissão ritualística, o direito é uma profissão de rituais, né? Presto um concurso público e fico ali cumprindo rituais. Ou tem uma evasão, um retraimento, acabo, né, saindo aí para a mendicância ou para as drogas, é uma saída também, né, uma adaptação social. Quer dizer, não se adapta, vai para as drogas porque não se adapta. E também fica na mendicância. Estava vendo agora aqui na nossa cidade, atrás ali da igreja da catedral, filas de pessoas deitadas no chão, à espera de um pedaço de comida, desistiram da vida, né? Um compromisso social importante, que é abandonado pela sociedade, deixado de lado essas pessoas. Então, conformismo, ritualismo, retraimento ou evasão. Outra adaptação social para o Merton seria a inovação. No caso clássico do juiz Lalau, você entra, arruma um cargo público e presta concurso, mas inconformado com o que ganha, querendo sempre ganhar 25% mais do que pode, e acaba dentro do serviço público ou tendo atos de corrupção. E o quinto, a adaptação social, que ele comenta que é a rebelião ou revolução. Quer dizer, uma das saídas também da adaptação social é você fazer uma revolução, né? Vamos lá para Brasília, tomamos o poder lá em Brasília, não temos nem vontade, nem força política, nem condições de fazer isso, né? Mas algumas revoluções foram feitas no mundo, a Revolução Francesa, a Revolução Bolchevique lá em Moscou em 1917, a Revolução Cubana, do Fidel Castro e do Che Guevara, né? São movimentos de rebelião, de revolução. O jovem geralmente é rebelde, né? Me lembro até do Papa Francisco falar: sejam revolucionários. Assim, Cristo é um revolucionário contra Roma, né, que explorava, na verdade, a Judéia, a Galiléia, toda aquela exploração, pertencia ao Império Romano. Então, uma revolução, mas era um rebelde com causa, já que às vezes essa rebelião é uma rebelião sem causa, né? A pessoa faz a rebelião e não tem uma motivação real. Mas e outra questão também importante da percepção de aprender em obras de gigantes, né? Só subimos quando subimos tendo percepção de ombros de gigantes. Me lembro do caso de um aluno do Freud que disse para o Freud: professor Freud, eu consegui ver mais longe que você viu, porque eu subi nos seus ombros, então eu enxerguei mais. Ele disse: olha, tudo bem, um anão no ombro do gigante pode enxergar mais, mas uma pulga não. Você é uma pulga, não. Ofendeu, né? Quer dizer, mas é sempre assim, nós vamos construindo uma sociedade, vamos aprendendo, sempre aprendendo, né? Com a experiência. Então, o único poder que pode diminuir o egoísmo é o fortalecimento do grupo, né? A importância de fortalecimento do grupo. Não haveria o Obama sem os ombros do Luther King, do Abraham Lincoln, né, que fez a revolução lá que ganhou a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, mas foi assassinado também depois, assim como Gandhi, como Luther King, né? Então, os ombros de gigantes é importantíssimo. Então, esses 5 tipos de adaptação proposto pelo Robert King Merton da teoria da anomia. Então, lembrar que teoria é visão de cima, anomia, ausência de normas, nomos em grego é lei, anomia, ausência de leis. Nós temos autonomia, eu tenho minha própria lei, tenho direito, você tem autonomia, mas não é autossuficiente. Nós não somos seres autossuficientes, necessitamos uns dos outros. Estão vendo agora, cada vez mais, né? Não é mesmo? Quer dizer, a interdependência, depende de quem traz o alimento, quem produz o alimento, da pessoa que limpa a sua moradia, é todo um contexto social, né? Vivemos em sociedade. Nenhum homem é somente
ele sozinho, né? Então, a autonomia é um termo criado por Immanuel Kant, né? Coitado, ele mesmo tinha pouquíssima autonomia, mas autonomia é um termo kantiano. Autonomos, nomos próprio. Anomia é ausência de normas, ausência de regras, né? Lembra que ele trabalha, o Durkheim, Émile Durkheim, nasceu lá na Alsácia, na França, e ali na divisa com a Alemanha. É uma região que muitos falam que é Alemanha, outros falam que é França, mas é a divisa. Agora não tem mais essa questão, né? Foi a União Europeia. Mas ele escreveu um livro sobre suicídio, né? Então, o suicídio varia na razão inversa do grau de integração da sociedade religiosa. Quanto mais religioso for um grupo, menor o índice de suicídio, né? Na razão inversa do grau de integração da sociedade doméstica também na casa. Como é que é a integração em casa? Dependendo dessa integração, não aumenta o suicídio. Na razão inversa do grau da sociedade política. Então, a importância da política, da polis, lidar com a polis. Política para os gregos é a arte de lidar com a polis, com a cidade. É o arete dos gregos. Numa sociedade cada vez mais egoísta, mais intolerante, mais arrogante. É terrível essa questão, né? Então, sabemos que, como dizia o Einstein, né, quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento. É a questão também de desenvolvimento do eu, né, da visão. Claro que os kamikazes durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses se matavam lá, achando que nasceriam de novo. É uma visão altruísta até contra os homens-bomba. O cara se mata os outros, depois se mata, que é isso, né? É coisa... Ele não se mata sozinho, né? Claro que não vou falar isso aí, mas é uma questão complexa essa questão da anomia. Então, ausência de normas. Lembre que o pai do direito penal, Franz von Liszt, dizia sempre: o crime acompanha o homem qual sombra, onde quer que ele vá. Então, Franz von Liszt, que foi professor de introdução ao direito e direito penal do Redbruck, né, lá na Alemanha. Então, a Escola de Chicago falou da questão da teoria ecológica criminal, do aumento populacional, da fundação pelo John Rockefeller, um milionário americano, uma fortuna avaliada em $1 trilhão, o homem mais rico que já existiu no mundo hoje. Lembrar do espírito da cidade, né? A cidade tem a ver dos guetos. Chicago ainda hoje tem aqueles guetos, tem separações. Os americanos têm essa questão da Chinatown, Little Italy em Nova York, separa os italianos, o bairro espanhol, o bairro mexicano. Nós não temos isso, né? Temos uma estrutura complexa ainda, né? A Liberdade em São Paulo não funcionou, né? Porque era o bairro oriental, hoje tem, todos menos os orientais têm também, os orientais não têm essa separação por guetos. E depois trabalharemos também com vocês a teoria da associação diferencial colarinho branco, né? Com Edwin Sutherland, White Collar Crime. Mas na teoria do Durkheim, voltando aqui, o crime é resultado de normal funcionamento da sociedade. Então, há uma taxa de suicídio, parece que até 2% se aceita, né? Em Indaiatuba começou a aumentar a taxa de suicídio, aí o pessoal intervém. Até um certo limite do crime é permitido. Depois intervém. Em alguns países não dizem, na Bélgica, por exemplo, até 300 euros, você vai fazer uma queixa lá, eles falam: mas furtou a bicicleta, eles nem tomam muito conhecimento. Mas a partir de determinado quantia isso é complicado, porque na tolerância zero, como nós vimos, o próprio crime da Broken Windows, janelas quebradas, interfere na Lei Maria da Penha, porque o marido primeiro agride, xinga a mulher, depois parte para as vias de fato, da mesma forma que um vidro quebrado pode ser uma coisa simples, mas é o início de um crime, né? Começa com o vidro quebrado, depois começa com a não limpeza da cidade, não limpeza da casa. Então essa é uma questão complicada, essa questão depois falaremos da subcultura delinquente, né? Com atos praticados por agentes de certa inutilidade, maliciosos e negativistas, uma sociedade mais complexa, o Labeling Approach. Falaremos depois da questão da rotulação, teoria da rotulação, ou teoria da etiquetagem, etiqueta uma pessoa. A Labeling Approach também é um nome que não tem
não temos esse nome em português, é uma tradução correta, ficou Labeling Approach, né? Mas aqui resultou no Brasil na lei das penas alternativas, né? 7.209/84 e 9.714/98, penas alternativas de prestação de serviço à comunidade, assim como a 9.099/95, né? O juizado especial, antigamente chamado pequenas causas, não tem pequenas causas, né? Então, claro que... Então, vocês estão percebendo essa polissemia, multiplicidade. E a teoria crítica, que seria a teoria mais interessante do ponto de vista social, no conflito, que fala em neorrealismo de esquerda, direito penal mínimo e abolicionismo penal. Então, a visão essa questão da polissemia, né? Essa visão polissêmica. Então, voltando à teoria da anomia. Essa teoria se distancia do modelo médico patológico da interpretação do crime. Vocês acompanham os slides que eu estou enviando para vocês aí no AVA e também, né, prestem atenção nessa questão também. Quer dizer, sai do modelo biológico, mas fala em funcional, no modelo funcional, né? Não deixa de ter uma teoria funcionalista do crime, já que, assim como o modelo médico está sempre presente, né? O modelo médico estava lá em Lombroso, né? Ele vai buscar o aspecto anatômico, né? Biotipologia lombrosiana, o aspecto físico, o aspecto funcional da sociedade, né? Como se funcionasse. Acho interessante a proposta do Sócrates, quando ele fala em modelo. A minha mãe era, ele dizia, Sócrates, o filósofo grego de Atenas, minha mãe era parteira, ginecologista, e eu faço o parto das ideias, a maiêutica, parir pensamentos. Bonito esse método, esse modelo mental ginecológico, né? O útero como produtor de ideias, gerando pensamentos, parindo pensamentos. Mas há um modelo digestivo também, a pessoa entra, uma ideia entra, ela é elaborada, digerida, eliminada. Modelo respiratório, entra e sai o ar, né? Isso é muito rápido, né? O ar entra, sai, modelo respiratório. Modelo oftalmológico, eu olho, o que eu enxergo quando estou olhando? Não é mesmo? Quer dizer, às vezes há uma necessidade de entender a sociedade de uma maneira muito mais aberta. Há um modelo otorrinolaringológico, né? Escuta, e o que é que você escuta? Quando você percebe, né? Oftalmológico, você olha e vê o que você enxerga, né? Você escuta o quê? Então, esse modelo da anomia fala novamente a função de gestão, respiração. Aliás, vale a pena até rever aquele filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, né? Daquela modelo de linha de montagem, assembly line, proposto aí pelo Taylorismo e o Fordismo, o Toyotismo, nessa reprodução em série. Uma sociedade de ganância desmedida, né? Vamos pensar bem isso, né? Que é verdade, não tem limite de ambição, né? Quer dizer, o lucro vem em primeiro lugar, depois vem o homem. É complicada essa questão, né? Então, a anomia, nomos em grego, lei. Anomia, ausência de leis, né? Durkheim vai trabalhar também a questão da divisão do trabalho e o suicídio, que são dois livros básicos. A ausência de um corpo de regras, súbito incremento social, né? Seriam causas também do suicídio. Pouca coesão social, não há coesão social. O direito o direito é a grande arte da convivência, mas o direito é uma arte, é uma técnica, um tequiné. Quer dizer, o direito é a arte de convivermos em sociedade da comunicação, é uma técnica de utilizarmos vários conhecimentos. Uma sociedade moderna, pouca coesão social, né? Pouca... esse termo de autonomia criado pelo Immanuel Kant, né? Essa espécie de... Os chineses e os japoneses têm uma visão coletiva maior. Apresentaram outro dia lá na China 160 pianistas ao mesmo tempo tocando juntos. Isso aqui seria praticamente impraticável. Não temos um local que coloque 160 pianos. A visão coletiva maior. Uma sociedade mecânica é típica da sociedade arcaica, né? A sociedade arcaica ela é mais primitiva, né? As sociedades contemporâneas são mais diferenciadas. Numa sociedade primitiva,
As pessoas emprestam mais do que têm. Também tem o que tem um arco e flecha, o índio emprestava para o outro, fabricava e dava de presente para o outro. Sociedade contemporânea, não, tem lá o meu celular, o meu computador, a minha caneta Mombic, né? Quer dizer, as coisas minhas. É complicada essa sociedade que não valoriza o homem. Na sociedade primitiva, as pessoas eram mais parceiras, elas doavam aquilo que tinham. Né? Então, esse conceito de individualismo foi exacerbado no iluminismo também, né? E a visão de direito penal é uma visão positivista, enquanto que a criminologia trabalha mais a questão do ser ao invés do dever ser. Então, a sociedade contemporânea, as profissões foram multiplicadas em múltiplas atividades, super especializações, tem indivíduo especializado em crime de informática, outro especializado em direito previdenciário público, outro em direito previdenciário privado. É complicado. Há um individualismo também, não é mesmo? Há uma visão unívoca, não é uma visão mais... Então, essa divisão de trabalho, já proposta pelo Descartes, pelo René Descartes, vai acontecer na nossa sociedade. Quanto mais especializado você for, parece que mais existe um mercado para você. Né? Em medicina tem indivíduo especializado em retina, por exemplo, também. Né? Um faz retina, outro faz córnea, outro... Então, esse é um fenômeno da estrutura humana hoje, a divisão de trabalho. O crime, então, para a anomia, é um fenômeno normal de toda estrutura social. Só deixa de ser ou tornando-se preocupante quando ultrapassado determinados limites, quando o fenômeno de desvio passa a ser negativo para a existência do desenvolvimento da estrutura social, e aí gerando uma desorganização. Quer dizer, até um certo limite, o crime, ele, na verdade, ele ajudaria a desenvolver a sociedade. O crime, né, quanto mais evoluída uma sociedade, maior o crime, maior a percepção do crime. Né? Não o reprovamos porque é crime porque o reprovamos. E aí eu recomendo um filme para vocês, um filme muito interessante, chamado A Balada de Narayama. Narayama é uma cidade lá no Japão, em que aos 70 anos os filhos levavam os pais para morrerem na montanha. Então, no filme você vê a cena, o filho acompanhando a mãe, que chega a 70 anos. Aliás, quando ela chega a 70 e tem alguns dentes, ela quebra os dentes para mostrar que ela está velhinha e que tem que ir para Narayama morrer com seus ancestrais. Muitos filhos não queriam levar os pais para Narayama, mas quando não quer levar, os pais obrigavam. E muitos pais não queriam ir, mas os pais obrigavam os filhos a levarem. Então, o filme tem uma cena interessante, né, da mãe sendo levada pelo filho. O filme japonês é lento, né? Tem uma cena de meia hora o filho carregando a mãe até o alto da montanha para encontrar seus ancestrais. Então, tem a questão cultural também. Né? Nós veremos depois, na teoria da subcultura delinquente, o Albert Cohen, que trabalha essa questão da criminalidade dos delinquent boys. Então, esse aspecto relativo à questão da cultura e crime também, como paixão. Aliás, um livro espetacular do Dostoiévski, Crime e Paixão. Aliás, vale a pena assistir o filme e ler o livro, Crime e Paixão. Né? Então, essa sociedade... Né? Mas o fato criminoso só terá relevo quando atingir a consciência coletiva da sociedade. Diferente da visão do crime como doença proposto pela escola positiva italiana, Lombroso, Ferri e Garofalo, né? Quer dizer, a questão, né, passa a ter uma percepção, né, de uma sociedade diversa. Uma sociedade sem crimes é pouco desenvolvida, monolítica, imóvel, primitiva. Então, o crime não é na visão da teoria da anomia, o crime não é um fato necessariamente nocivo. Posto que pode ter inúmeros aspectos favoráveis à estabilidade, à mudança social, o reforço, e pode trazer solidariedade dos homens, na visão da escola da anomia. Né? O crime pode ser um desencadeador de mudanças sociais. Olha que coisa, a sociedade evoluída. Claro que na Alemanha os crimes também são mais evoluídos. Não é verdade? E claro que às vezes, o jovem lá pega o carro do pai e se mata a 350 por hora. Né? Também é uma questão complicada. O que leva
um jovem. De modo que será que Sócrates foi um criminoso? Ele corrompeu a juventude de Atenas, dizendo da questão dos deuses. Lembra que na Grécia só tinha um tipo de crime, falar mal dos deuses, só tinha uma pena, morte, cicuta, matar o Sócrates. Então, na visão ateniense, ele foi realmente um criminoso, né? Porque ele contraria a lei da cidade. O Helmut Kohl também, que unificou a Alemanha, ao sair, né, furtou lá, parece que €1 milhão, depois ele devolveu o professor, ele era professor da Angela Merkel, né, atual. Então, essa questão da sanção tem a função de amedrontar e dissuadir. A função da pena é satisfazer a consciência comum, né, uma percepção diversa. A verdadeira função é manter coesão social, mantendo toda a vitalidade da consciência comum. O castigo está destinado a agir, sobretudo, sobre pessoas honestas, nessa percepção do crime, né? Então nós temos que outra questão da impunidade também, né? Vemos aí a questão da impunidade, né, de alguns por outros, essa questão fomentando a criminalidade disseminada entre nós, toda essa questão, né? Então o pensamento de Robert King Merton norteará toda essa questão de ênfase da anomia, né, mostrando a estrutura social como um conjunto organizado de relações sociais, né, e cujos objetos culturais estão cada vez mais influenciados, infinitos, né, objetos, questão econômica, desigualdade, né, como American Way of... Como é que é? There is no way like the American Way, aquela fotografia famosa que mostra a escada de crescimento da desigualdade social nos Estados Unidos, o próprio investimento, né, da vida norte-americana, do American Dream. O que você pensa quando fala Estados Unidos, né? Quem assistiu o filme American Beauty, Beleza Americana, pensa aquele filme é interessantíssimo, né? Mas o que você pensa quando fala Estados Unidos? Coca-Cola, hambúrguer, Hollywood, né? Netflix, as televisões, aí. Os seriados que viciam também, você fica viciado naqueles seriados que não tem fim, começa a não querer ler mais, numa sociedade que tem interesse em mudar logo a programação, porque enjoa do que ouvir da fala, né? Mas o que você pensa quando fala em Estados Unidos, né? 11 de setembro, logicamente, shopping centers, Estátua da Liberdade, atores, Hollywood, né? Las Vegas, não é mesmo? Las Vegas é uma... Você deve ver escrito lá em Las Vegas. Aqui em Las Vegas você gasta dinheiro com mulheres, gasta dinheiro com jogos e com bebida. O resto você economiza. De modo que é um intuito, um interesse que você... Né, estava em Las Vegas com a minha mulher, as prostitutas dando o cartão delas, 5 minutos no seu quarto, 5 minutes in your room. Quer dizer, uma visão de banalização da sexualidade, né, porque é uma banalização do sexo. Nunca teve tanto sexo, tão pouca satisfação emocional. Então, a violência da sociedade também, né? Toda essa estrutura. Então, voltando lá. E outra, sempre querendo ter 25% a mais do que já tem, né? Então, esses 5 tipos de adaptação individual, o conformismo, o ritualismo, o retraimento ou evasão, a inovação e a revolução ou rebelião. São as adaptações propostas pelo Merton, Robert King Merton. A mais comum delas é, logicamente, o conformismo. O conformismo é o mais frequente numa sociedade como a nossa, né? É o tipo mais comum e o mais difundido, pois é ele quem garante a estabilidade da própria sociedade. Nesse tipo de adaptação social, a conformidade tanto com os objetos culturais como com os meios institucionalizados. A pessoa se conforma, como é o caso agora, né? Vocês estão terminando praticamente o último ano, vamos deixar assim mesmo, não vamos mexer, deixa como está para ver como é que fica. Não, tem que reivindicar sempre para a transformação da sociedade, né? Essa ideia de que podemos... né? Mas o conformista garante a estabilidade da própria sociedade. Já o ritualista é uma adaptação social baseada em valores... na busca de ascensão social, né? No próprio direito, nós buscamos concurso, aliás,
há um incentivo a que tenha, né? O estereótipo na nossa cultura brasileira é o funcionário público, né? O tímido funcionário público, chamado às vezes de Zé Barnabé. Ele cumpre aquele ritual diário, burocrático, de vinculação às normas, e que pretende dar, e não pretende dar grandes voos, né? E tímidos horizontes, aquela visão, não é verdade? Burocrática, aquela burocracia que é o ritual. O terceiro tipo é o retraimento ou evasão, quando a pessoa são os párias sociais, proscritos, mendigos, errantes, bêbados crônicos, viciados em drogas. Quantas pessoas não desistem? Não é mesmo? Que o retraimento, a evasão, acaba a pessoa desistindo, porque não vale a pena colocar filhos nesse mundo cão, para quê? É uma certa até indução ao suicídio social. A pessoa desiste e acaba caindo na visão de desânimo. Para que formar família nesse mundo cão, estudar direito 5 anos, monografia, OAB, não tem fim. Quer dizer, é um escape, também chamado de escapismo, o retraimento. Então, esse tipo de a pessoa acaba desistindo de chutar o balde, né? Em casa tem um balde lá, às vezes na lavanderia eu vou lá, hoje eu vou chutar o balde. Não, mas a gente fala, poxa, a vida é tão bela, tem tanta coisa boa na vida, não tem? É preciso que haja entusiasmo, né? Não sinto entusiasmo. A depressão, né, que é uma doença social, cada vez 25% das pessoas têm depressão, 25%, pessoal. E não é depressão de ficar, às vezes, depressão de 4 a 5 anos. O suicídio, o próprio suicídio, a questão das drogas, a desnatalidade, a violência, sexo fácil, a frivolização da vida também. Hoje, uma vida frívola. As pessoas compram cada coisa cara, sem nada de valor, né? Na verdade. Mas, enfim, o retraimento é uma evasão, uma busca, uma saída da sociedade, né? A inovação. No caso do inovador, aquele indivíduo que busca um emprego, mas depois, lá dentro do emprego, ele busca a ganância, o simulacro do sucesso. Né? Sucesso. Sucesso para quem vai morrer, né? Mas ele busca essa questão de uma eficiência baseada na riqueza e no poder. O caso do juiz Lalau, né, que estava lá com o tribunal em São Paulo, ele recebe 200 milhões para construir o Tribunal do Trabalho e pega o dinheiro e compra um Lamborghini, compra um apartamento em Miami, tem uma vida na Babesca, agora está preso com quase 85 anos. O Estado gastando para mantê-lo em prisão domiciliar, na época não havia tornozeleira eletrônica, 500 mil reais por ano na época. Veja que absurdo, né? A virtude cardeal da inovação é a ambição desmedida, né? E a rebelião, que é um outro tipo de adaptação, que a pessoa acaba caindo na visão de rebeldia, acaba indo para uma percepção de revolução, né? Fazer uma revolução, uma movimentação, o chamado Rebeldes Sem Causa. Aliás, é um filme, né? Rebeldes Without a Cause, né? Essa questão de revolução, a tentativa de revolucionarmos o que está aí, né? Claro que a prisão é um modelo que se impõe aí, né? Uma visão, lembra do Michel Foucault em Vigiar e Punir, coloca essa questão uma tentativa de resolver somente com a questão da prisão, mas a questão não é somente dessa forma que se resolve, né? A própria impunidade, né? Na verdade, essa questão da percepção de impunidade. O Shakespeare dizia, não há culpados, o que há são desgraçados, são todos desgraçados, né? É claro que a visão ética é uma atitude, quando se fala na questão da autonomia, eu tenho autonomia, não, você tem autonomia, claro, mas você também tem a questão você não é autossuficiente, né? Ética é uma atitude, não é uma disciplina. Essa percepção, né, de que não existe isso aí. Hoje a visão e a espiral, a visão clássica de entendimento é uma espiral ascendente. No primeiro ano eu tenho uma visão dessa forma, e são visões espirais ascendentes, né, que vão tendo uma percepção mais aberta em outros níveis, né? Quando vamos enxergando uma sociedade de uma forma mais ampla, né? O Edgar Morin fala em homo demens, né? Homo sapiens demens, uma percepção de sucesso, né? A pessoa tem que ter sucesso enquanto que
que faz, né? A aprendizagem é sempre coletiva. Aí há um livro que eu recomendo também para vocês, Os Sofistas, do Guthrie, da editora Paulus. É um livrinho de umas 100 páginas, mas Os Sofistas, e um outro livro interessantíssimo chamado Novas Adições e Novas Dependências, né? Internet, trabalho, sexo, celular, compras. Como vicia esse negócio de celular? WhatsApp, Facebook, Instagram, criamos dependência. Compras, então. Agora, vocês notaram que não é necessidade de shopping center, né? Não necessitamos mais de shopping center. Curioso, né? Foi um filho morando na Suíça, foi visitar uma vez uma loja lá de relógio, só para ver, por curiosidade. Um relógio, 300 mil euros o relógio. Outro, 350 mil euros. Diz, quem que compra um relógio desse valor? Para que tem um relógio desse valor? Ah, os russos e os chineses estão comprando. Para que ninguém usa maior do que o celular? Usa. Então, é uma sociedade complexa, né, de valores complexos aí, né? O pai o primeiro advogado, o Protágoras, dizia que o homem é a medida das coisas, né? Das coisas que são enquanto são e das que não são enquanto não são. A própria polícia paraestatal, né, é muito maior do que o número de policiais civis e militares em todos os países, é uma força policial paraestatal, né, toda uma... Né, o salário mínimo hoje está cerca de $200, $230, deveria ser $250, né, é uma complexa questão da própria... do entendimento humano. Então, lembre dessas 5 adaptações do Robert King Merton, né? Lembrar também, sociedade fútil, né, pessoal? Teve aquela Vera Inácio Loyola lá no Rio, deu uma festa boa para cachorro, em que ela deu lá festa para o cãozinho dela, né? A Pepezinha, depois morreu, fez um túmulo suntuoso para Pepezinha, né? Saiu na mídia frívola. Antigamente você pegava a revista Veja e a revista Isto É, época eram revistas, agora a capa da revista é essa frivolidade, né? Futilidade, não é mesmo? Festa boa para cachorro, a coitada a própria manipulação, né? da condição humana. A lei de Gerson de levar vantagem, o que o Gerson prometeu na Copa de 70, o Gerson pegou a bola lá e o Brasil estava empatado com a Itália 1-1. Pelé tinha feito o primeiro gol, eles empataram e o Gerson pegou uma bola de vantagem, chutou e fez o gol 2-1, levou vantagem e fez o gol. Aí o Cigarros Vila Rica contratou o Gerson para fazer a propaganda de um cigarro. Disse para o Gerson, venha fazer aqui, venha nos ajudar nessa propaganda. Você fuma um cigarro Vila Rica que tinha 7 centímetros para 10, e você paga a mesma coisa com 10 centímetros, 3 centímetros a mais, porque você tem que levar vantagem. Coitado do Gerson, nunca mais fez propaganda nenhuma. Só superado pela lei Zeca Pagodinho, aquele contrato que o Zeca Pagodinho fez com a Skin Cariol, e depois ele passou para a Brahma, né? A Brahma pagou uma multa de 3 milhões na época. Está certo, a cerveja da Skin Cariol é aguada, mas a lei não basta enganar, tem que levar vantagem, né? O Zeca Pagodinho supera a lei de Gerson. Então, toda essa percepção, né, dessa questão humana. Então, como é que se resolve a questão do crime, né? Rebelião, revolução, toda a questão social, né? Claro que nós podemos criticar essa questão de não termos uma sociedade primitiva, uma sociedade como a nossa contemporânea. É difícil manipular esses vários meios culturais que são impostos ao homem moderno. Na realidade, essa teoria propõe a possibilidade de uma crítica à sociedade competitiva, né, de ganância também, né, desmedida, não é mesmo? Vi lá outro dia, inclusive tem no nosso material que eu passei para vocês, um slide de um homem na África usando uma garrafa PET, ele corta no meio e faz um chinelo, amarra lá e faz um chinelo, né? Enquanto existem tênis aí caríssimos, né? De $1.000, é um absurdo. Então, uma sociedade complexa, né? Tem teorias que possam explicar a questão criminal, né? Lembrar sempre que
Queremos ter uma visão muito mais aberta da sociedade, uma visão, né? Então, essa teoria, para terminarmos, ela tem aquelas cinco percepções de adaptações: conformismo, ritualismo, evasão, inovação e rebelião ou revolução. Ela distancia-se dos modelos de interpretação do crime, né, por não julgá-lo como anomalia. O crime é normal, pertence à sociedade. É um resultado do normal funcionamento da sociedade. Toda a sociedade tem crime. É a normalidade e funcionalidade do crime. Seus pressupostos básicos são normalidade e funcionalidade. Crime não é anomalia para a teoria anômica, né? A grande contribuição dessa teoria para o direito penal está na concepção da pena funcional. A pena como meio de intimidação individual, que se dirige ao delinquente ocasional, como instrumento de reinserção social ao delinquente habitual corrigível e como mecanismo de neutralização ao delinquente incorrigível. Essa teoria, embora não tenha qualquer relação com qualquer lei em particular, influencia o pensamento da literatura jurídica no que concerne as penas, deitando suas raízes sob a lei da execução penal, sob a LEP. Né? Lembra que tivemos na legislação penal brasileira, desde as leis afonsinas, inicialmente lá no ordenamento de Dom Afonso, as manuelinas, com Dom Manuel, e as filipinas, no livro V. O próprio Tiradentes foi morto no livro V das ordenações filipinas, porque ele ousou querer o poder da Dona Maria Louca, né? Dona Maria I de Portugal. Então, seu corpo foi enforcado, seu corpo esquartejado, colocado em postas, a sua casa foi derrubada, salgada, para que não crescesse nem ervas daninhas. Tivemos em 1830 o Código Criminal do Império, que foi uma catástrofe, um dos piores códigos criminais que existiram. Em 1890, o Código Criminal da República, Rui Barbosa ajudou a fazer. E em 1932, a consolidação das leis penais Vicente Piragibe. Em 40, finalmente, em 1940, o Código Penal, na época do Getúlio Vargas, vai fazer agora, parece que é 80 anos, né, do Código Penal. O Código de Processo Penal, em 1941, também baseado nas visões italianas, né, do Mussolini. E em 1984, a modificação do Código Penal. Então, essa questão, buscamos como é que se dizia, uma cosmovisão diferente, uma visão nova, né? Como solucionar o crime? Que fazer para solucionar o crime? Já que o crime acompanha o homem como sombra. Onde está o homem, está a possibilidade do crime. Então, para essa teoria da anomia, ela sai do modelo também, sai do modelo biotipológico, né? Onde o Lombroso estudava lá os aspectos fisionômicos da fisionomia criminal. Isso não tem qualquer fundamentação, né? O que importa no ser humano é mais o seu caráter do que a cor de pele, o aspecto físico, a beleza ou a feiura. Tá bem? Teoria, então, da anomia e as 5 adaptações sociais. Tá bem? Felicidades para vocês.